a gente tem essa manifestação, são vários motoristas, são vários trabalhadores que deixaram de trabalhar nesta terça-feira para realizar esse protesto. Fala meus brothers, guerreiros da pista aí, da vida, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Christian do canal Fala Christian X e eu estou aqui nessa quinta-feira, parado nessa manhã de quinta-feira, como sempre, tá? Toca até a corrida, mas aquelas que vocês já conhecem, corridas pagando aí R$1,25, R$1,15, algumas abaixo de R$1 o km. E é isso o regime do PLP 12/2024. É nesse regime que eles já estão trabalhando. Aqui, ó, tem um monte de brother aqui parado também, do mesmo jeito que eu estou esperando a boa. A boa demora. É trabalho de pescador, é trabalho de garimpeiro, esse trampo de motorista de aplicativo. Enfim, antes de mais nada, quero dar aí um bom dia para todos os brothers que na pista estão aí correndo atrás do seu, que por mais que esteja ruim agora de manhã, vamos torcer para que melhore depois do almoço. A demanda a partir de meio-dia ela costuma melhorar um pouquinho, pelo menos aqui onde eu estou rodando hoje, Miguel Pereira, Patidor Feres, né? Nesse horário de rush aí, meio-dia até 1h30, 2 horas da tarde, melhora um pouquinho, porque é a galera saindo da escola, indo para a escola, então dá para a gente dar um levante. E o resto do dia, até umas 7 horas da noite, tem como a gente conseguir fazer alguma farpelinha aí. Mas enfim, tem que garimpar, Não adianta achar que tá tudo mil maravilha, igual o Zé lá, que falou que não ia mais fazer vídeos de ganho, que ia dar uma pausa no vídeo de ganho, e mais uma vez postou aí há 2 dias atrás aí, não sei o que, primeiro dia com o carro tal. Cara, os caras não conseguem ficar sem isso. Se não for para postar vídeo de ganho, os caras não têm conteúdo. Mas enfim, cada um com seu cada um, segue ele quem quer, baba ovo dele quem quer, acredita nele quem quiser. O problema é de quem acredita nele. Só não venha depois chorar o leite derramado, porque aí não adianta mais. Quando a conta chegar e você ver que daquele jeito você não conseguiu atingir seu objetivo, que é pelo menos pagar as contas e a manutenção do seu veículo pelo menos, aí você vai chorar na cama que é lugar quente. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito das manifestações de terça-feira, principalmente os brothers de São Paulo. Meus parabéns, pessoal. Para aqueles que falam que nós não estamos fazendo a diferença, que nós não estamos sendo ouvidos, o governo não está vendo dessa forma não, meu brother. O governo não está vendo dessa forma não. Nós estamos sim fazendo barulho e já estamos conseguindo sim trazer uma partezinha da mídia tradicional para o nosso lado. Entendeu? O que antes nada do nosso lado, nem ninguém era ouvido, hoje nós já estamos sendo ouvidos e o principal, estamos sendo vistos. Essas manifestações do dia 26 e do dia 2 realmente colocaram a gente ali no mapa da mídia, entendeu? Mas a emissora tal não está fazendo, a emissora X não está fazendo, não sei o que, meu irmão. Nós já estamos sendo vistos, pelo menos por algumas emissoras, que estão sim falando a nosso favor, tá? Christian, do que você está falando? Olha, eu fiz um vídeo no dia da manifestação mostrando os brothers lá em São Paulo, fechando lá, se não me engano, a Avenida Atlântica, né? Do Pacaembu até não sei onde lá. Fecharam mesmo, meu brother, fecharam mesmo. Mostraram a força deles. Mostraram que pelo menos uma parte está sim unida em prol da nossa causa. Vocês não sabem do que eu estou falando? Olha esse vídeo aí. Atenção, atenção, helicóptero ao vivo. São motoristas de aplicativo fazendo um protesto agora contra o projeto de lei que pretende estabelecer a relação de trabalho por empresas de aplicativo de transporte remunerado e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e direitos para melhoria das condições de trabalho. Os motoristas não querem? Eles não querem? Que acham que vão ser prejudicados? De acordo com um dos organizadores, os motoristas ganham por tempo e quilometragem rodada e não por hora mínima. Os motoristas estão na região do Pacaembu e vão para Faria Lima, até o Largo da Batata, em frente ao prédio de uma das plataformas que comanda o mercado. Olha aí, ó. Então, a gente tem essa manifestação, são vários motoristas, são vários trabalhadores que deixaram de trabalhar nesta terça-feira para realizar esse protesto. Acho que eles já estão saindo, hein?
Eles vão sair em carreata agora, rumo a Faria Lima. Eles não estão, pelo que eu entendi, vou tentar sintetizar aqui para o nosso telespectador, eles não estão satisfeitos com o que está acontecendo agora, mas também não estão satisfeitos com esse projeto de lei que estabelece uma relação de trabalho da empresa com o motorista. Eles querem algo diferente. Tem que sentar e ouvir o que os motoristas querem, o que é ideal. Eu acho que está muito fácil para a empresa, porque a empresa ela só ganha e ela não tem responsabilidade nenhuma, né? O trabalhador trabalha e está ganhando cada vez menos. Tem que estabelecer uma coisa que seja boa para a empresa, para que a empresa permaneça no país gerando esses empregos e que seja uma coisa boa para o trabalhador, para que ele continue trabalhando. Esse motorista de aplicativo aí salvou a vida de muita gente, principalmente na época da pandemia agora. Muita gente correu para trabalhar nessa área para poder sustentar a família. Trabalho honesto, trabalho idôneo, trabalho bacana, entendeu? Eu acho, assim, é óbvio que a pessoa gostaria de estar atuando na área dela, porque teve gente na área de TI, teve engenheiro, teve um monte de gente que acabou indo para essa área. Mas foi uma forma de sustentar a família. Eu acho de uma hombridade a pessoa fazer isso. A pessoa fala assim, cara, eu não estou conseguindo trabalho na minha área e eu vou para essa outra. É uma pena que isso tenha que acontecer, mostra um pouquinho da crise do nosso país, né, onde as pessoas deixam de atuar nas suas áreas e vão para empregos em outra área. Né? Empregos que elas vão ganhar muito menos, mas pelo menos muita gente conseguiu sustentar a família com esse tipo de atividade. Eu acho isso do profissional que faz isso, o cara não deixa faltar o pão na mesa, né? E torcendo aí para que essas pessoas... Eu gosto de vir conversando com esses motoristas, eu vou trocando uma ideia, sempre pergunto que área que é de atuação. Então, meus brothers, estamos ou não estamos fazendo sim a diferença? Só depende de nós. É o que eu sempre falo aqui. Se o motorista parar, o aplicativo para. O que não pode é a gente cruzar os braços e achar que vai ficar tudo bem e que a gente vai continuar trabalhando aqui, vamos continuar ganhando dinheiro e tudo vai se resolver. Não, não vai se resolver. Se esse PLP 12 passar, esquece esse negócio de motorista de aplicativo. São 6 meses para os aplicativos saírem do Brasil. São 6 meses para a Uber, a 99 quebrar, porque não vai ter a principal peça que é o motorista. Ah, por que não vai ter? Porque já está inviável você manter um carro hoje com esse regime que eles estão tentando enfiar na gente de qualquer jeito. Tu imagina depois que a lei iniciar, que eles implementarem de vez esse regime deles, aí mesmo é que a gente não vai mais conseguir trabalhar, filhão. Porque não vai ter como sustentar. Pagar para trabalhar, ninguém paga. Pagar para trabalhar, ninguém paga. E com os motoristas de aplicativos, não será diferente. Não tem como manter o carro do jeito que está. Entendeu? O pessoal tá aqui, ó. Todo mundo parado aqui, esperando corridas. Estão vendo aí, ó? Todo mundo parado. Isso aqui é tudo motorista de aplicativo. Esperando uma corrida decente para poder sair. Eu pego os passageiros aqui e falo, poxa, demorei meia hora para conseguir um carro. E isso eu lá, ó, parado pertinho dele. Não só eu, mas muitos motoristas. Por que isso está acontecendo? Porque os motoristas abriram os olhos. Os motoristas estão aprendendo a forma certa de trabalhar. Se todos fossem mais unidos, eu duvido que isso já não teria mudado, porque os aplicativos dependem de nós. Mas sempre tem um infeliz aí que pega a corrida pagando por um em 24 km, né? Só que esses aí não vão durar muito tempo, meu brother. É como eu falo, quando a conta chegar, aí você vai chorar na cama, que é lugar quente, meu brother. Né? Enfim, era esse o recado que eu queria trazer. Era essa a situação que eu queria mostrar para vocês, meus brothers, principalmente vocês que realmente abraçaram a causa, e mostrar para vocês que estamos sim fazendo diferença. Parabenizo todos os brothers de todas as regiões do Brasil que estão firmes aí nessa luta. Vocês estão de parabéns, vocês são muito guerreiros, pessoal. Tamo junto. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa categoria aqui, tá? Tenho orgulho. Para aqueles que desfazem da nossa categoria, eu não tenho nem o que dizer para esses Zé Ruela aí, entendeu? Não tenho nem o que dizer. O que eu tinha para falar, eu falei no vídeo de ontem. Hoje, eu só tenho a agradecer os brothers dessa categoria da qual eu ainda faço parte. Eu tenho orgulho de fazer parte da mesma categoria que vocês. Tamo junto, meus brothers. No mais aí, desejo uma ótima quinta-feira para todos, que todos consigam atingir as suas metas, tá? E não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, ativa aí a sua inscrição, ativa o sininho também, dá uma pisada no like para ajudar no engajamento aqui do canal, ajudar esse carequinha do bem aqui a crescer aos pouquinhos. A gente vai chegar lá.
Tá bom? Um abraço aí para todos. Até um próximo vídeo, meus brothers. Fui!